Boa tarde! Estamos ao vivo aqui de Florença, tem um ventinho, estamos pontuais porque vocês estão escutando os sinos do que aqui na Itália é 5h30 da tarde para vocês aí, 12h30. E hoje nós vamos fazer um passeio aqui por Florença, vou mostrar uma história que pouca gente sabe, contar a história da Basílica de São Lourenço, que foi a primeira catedral de Florença. Vocês estão escutando os sinos, gente? Olha só que maravilha! Pontual aqui a Ali, e daí vocês escutam os sinos. Enquanto o pessoal está entrando, gente, manda aviãozinho aí, chama todo mundo para participar, que hoje o passeio vai ser legal. Vocês vão conhecer histórias sobre o Michelangelo, sobre a família Medici, porque afinal de contas estamos aqui em frente à Basílica que está 100% ligada à história da família Medici. Estão escutando os sinos? Olha só, olha que maravilha. Fátima, aqui sim, já é boa tarde, olha só, o céu tá escuro. Gente, uma loucura o dia hoje. Eu saí de Roma cedinho, saí de casa antes das 7 horas da manhã para pegar o trem. Tava frio em Roma, saí toda agasalhada, com cachecol e tudo mais. Cheguei aqui, um calor quente, tive que tirar casaco, tirar tudo, não sabia nem mais como ficar. Um sol suando, daqui a pouco choveu, agora esfriou, tá todas as estações no mesmo dia. E nós estamos aqui em frente à Basílica de São Lourenço, uma fachada incompleta. E hoje vocês vão entender por quê e vão conhecer algumas curiosidades sobre esse local. Então, gente, manda coraçãozinho aí, manda o aviãozinho, chama os amigos para participar. Essa live aqui vai ficar alguns dias disponível aqui no meu perfil e depois ela será disponibilizada somente para os meus alunos, certo? Então, aproveitem aí para chamar os amigos, participar. Eu vou fazer como a gente faz normalmente, vou fechar os comentários. Olha só, gente, aqui é vida real, olha só, vocês gostam de vida real, né? Olha só, o que eu vi de estudante de escola passando, uma maravilha, gente. Estudar aqui na Itália é fantástico, né? Então, eu vou fechar os comentários, eu até preparei alguns slides para vocês, tá? Para que vocês consigam ver algumas coisas na parte interna da igreja, porque agora, naturalmente, a igreja já está fechada. Vou virar a câmera aqui enquanto o pessoal chega para vocês verem. Então, a igreja está já fechada. É uma igreja museu, certo? Então, paga ingresso para entrar. E nós temos duas partes importantes para a visitação aqui da igreja, que é a Basílica de São Lourenço em si, que tem uma arquitetura renascentista maravilhosa internamente. A fachada é incompleta, mas dentro ela é muito bonita. Que lá dentro a gente consegue ver a sacristia velha. E a sacristia velha tem esse nome porque a nova foi aquela que foi projetada pelo Michelangelo Buonarroti, onde nós temos esculturas fabulosas do Michelangelo. Bem, então vamos começar a nossa aula de hoje ao vivo aqui de Florença. Eu vou fechar os comentários e depois eu volto com os comentários. Mas enquanto eu estou fazendo a aula, enquanto eu estou contando a história para vocês, chame os amigos, mandem coraçãozinho para muita gente ver essa história por aqui. Bem, normalmente quando a gente fala de Florença, a gente fala da Catedral de Florença, a Santa Maria del Fiore, que é o Duomo de Florença, onde nós temos a Cátedra do Bispo de Florença, mas pouca gente sabe que essa igreja aqui, a Basílica de São Lourenço, foi a primeira catedral de Florença. Então, segundo a tradição, aqui onde nós estamos, no século IV depois de Cristo, foi construída uma igreja dedicada a São Lourenço, que foi a primeira catedral, fora dos muros da cidade. Essa área aqui, estamos no centro ainda de Florença, ali tem o mercado de São Lourenço e tudo mais, mas na época, no século IV, ficava fora do muro da cidade. Dessa igreja nós não temos nenhuma evidência histórica que possa comprovar que ela existiu. Mas
A segunda tradição, essa primeira igreja já existia no século IV e era a catedral, e foi como a fé cristã foi se espalhando aqui pela cidade de Florença. No século XI, nós aí temos documentos da construção de uma segunda igreja que teria estilo arquitetônico românico, típico desse período da Idade Média. Mas essa igreja que nós vemos hoje aqui é uma igreja com características de arquitetura renascentista. E aí a gente conecta com a história da família Medici. É a igreja mais importante para a família Medici. Aqui estão enterrados praticamente todos os membros mais importantes da família Medici. E era a igreja que eles frequentavam. Inclusive, vou mostrar para vocês como fica pertinho, que a gente tem a igreja aqui de São Lourenço, a Basílica de São Lourenço, e aqui, ó, é o Palácio Medici Riccardi, que foi a primeira residência da família Medici aqui em Florença. Bem, como é que começou a história dos Medici aqui? Através do Giovanni di Bicci. Giovanni di Bicci é considerado o patriarca dos Medici. Foi ele que fundou o banco aqui em Florença e que deu todas as condições para que a família ganhasse muito poder, que conquistasse tudo que conquistou aqui na cidade. E Giovanni di Bicci decidiu construir uma basílica mais imponente aqui, dedicada a São Lourenço. E ele chamou nada mais, nada menos do que o Filippo Brunelleschi, que estava no início da carreira, mas já tinha feito o Ospedale dell'Innocenti, por exemplo, então já estava conhecido como arquiteto aqui em Florença, e chamou o Brunelleschi para fazer o projeto da basílica e de todo o complexo. O Brunelleschi fez o que nós chamamos hoje de sacristia velha, com uma arquitetura totalmente renascentista, com o uso do arco pleno, a cúpula de fechamento, e a parte interna da igreja começou a ser, a parte do corpo da basílica começou a ser construída em torno de 1442. O Brunelleschi não teve tempo de ver a igreja construída. Por quê? Ele faleceu em 1446, mas o projeto foi executado, a igreja foi executada conforme o projeto que ele fez. Então aqui eu vou mostrar uma imagem interna da basílica para a gente entender como é bem diferente do que a gente enxerga aqui na fachada, né? A sensação quando a gente olha a fachada é que dentro também é inacabada, mas na verdade na parte interna nós temos uma basílica com arquitetura muito renascentista, essa arquitetura sóbria, com pouca decoração. O Filippo Brunelleschi trabalha aqui com uma sequência de arcos plenos, que é o arco típico da arquitetura renascentista, dando essa sensação de arcada. Tem a nave central e duas naves laterais. E para dar mais majestosidade, mais imponência para a igreja, ele trabalha com duas cores. Essa cor acinzentada, que é a pedra serena, uma pedra típica aqui da região, a gente vê várias obras que usam essa pedra cinza, e o branco do reboco. Então é uma arquitetura mais limpa, típica do período renascentista. Bem, o ponto alto aqui da Basílica de São Lourenço é a sacristia nova. Mas antes eu quero contar uma situação sobre a fachada aqui da Basílica. O Papa Leão X foi o primeiro Papa da família Medici. Quem era o Leão X? Era filho do Lorenzo o Magnífico. E a fachada estava incompleta, a Basílica já tinha sido construída, e ele decidiu construir uma fachada, completar a fachada para ficar de acordo com a imponência e com a importância da igreja. Ele realizou um concurso que participaram muitos artistas e arquitetos famosos da época. O Leão X assume o papado em 1513, então nós tínhamos Rafael Sanzio, Giuliano da Sangallo e Michelangelo Buonarroti. O Michelangelo venceu o concurso, o Papa deu o projeto ao Michelangelo,
fez o projeto. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é metade exatamente como a gente vê hoje aqui e a outra metade como deveria ser feito. Michelangelo projeta essa arquitetura como era típico dele, ou seja, projetar uma arquitetura imaginando que é uma escultura. Vamos lembrar que Michelangelo Buonarroti se considerava um primes, ou seja, de primeira mão, um escultor. Então, quando ele concebe a arquitetura, ele pensa como um todo, imaginando como se fosse uma escultura, que é exatamente o que ele vai fazer também dentro da sacristia nova. Esse projeto acabou não sendo executado. Por que não foi executado? Por uma série de questões, mas a gente teve a morte do Papa Leão X, e aí assumiu um outro Papa, Papa Adriano VI, que ficou pouco tempo no cargo. Logo depois vai assumir o Papa Clemente VII, que também era da família Medici, filho do irmão do Lorenzo o Magnífico. Mas nesse período o Michelangelo acabou se afastando um pouco dos projetos ligados à família Medici, porque ele tinha deixado pendente um projeto bem importante da família Della Rovere, que era o túmulo do Papa Júlio II, lá em Roma, onde hoje nós temos o famoso Moisés de Michelangelo. Então o projeto acabou nunca sendo executado. Deixa eu mostrar uma outra imagem que a gente vê ele inteiro. E aliás, eu vou contar uma curiosidade para vocês, que 2015, se eu não me engano, eles quiseram executar esse projeto aqui do Michelangelo, mas foi recusado. E se a gente for ver várias igrejas aqui em Florença, inclusive a própria Catedral de Florença, a fachada foi realizada no século XIX. A fachada de Santa Croce também foi feita no século XIX. São fachadas bastante recentes. Mas aqui acabou ficando sem nenhum tipo de revestimento. Mas o ponto alto aqui é a sacristia nova, que foi projetada pelo Michelangelo. Michelangelo imagina essa sacristia de forma simétrica ao que era a sacristia velha, projetada por Brunelleschi. Trabalha nas mesmas tonalidades, o branco e o cinza. E aqui, por encomenda do Papa Leão X, que era o Papa da família Medici, então, ele deveria fazer o túmulo de dois membros da família, que muita gente confunde achando que é o Lorenzo o Magnífico. Dentro da capela aqui temos o túmulo do Lorenzo o Magnífico, mas é um túmulo bastante simples, que tem só a Madonna com o menino Jesus em cima e os santos Cosme e Damião. Mas os dois túmulos imponentes aqui é de um dos filhos do Lorenzo Magnífico e do neto do Lorenzo Magnífico. Então, irmão do Papa Leão X e sobrinho do Papa Leão X. Michelangelo aqui de novo vai conceber esse espaço de arquitetura como se fosse uma escultura. Se a gente observar ali a movimentação que ele dá, quebrando a parte da cornija ou criando as colunas como se fossem verdadeiras esculturas. E aqui ele trabalha por um período longo, mais ou menos de 1519 a 1534. E nesse período ele acabou mudando as características da sua escultura. Se a gente pensar o Davi, por exemplo, o Davi tem todas as características de uma escultura renascentista. Aqui, o Michelangelo busca o máximo da expressão. Ele busca esculturas que vão trazer expressividade. E ele consegue isso como? Criando formas, alongando os corpos, contorcendo os corpos de uma maneira que era quase o limite de ficar feio. E Michelangelo consegue fazer isso de uma forma extraordinária. Mas o mais legal de tudo, gente, é o por trás da história dessas esculturas, do tema que ele coloca aqui. Bem, essa capela aqui é para ser uma capela funerária, para ter túmulos. O que o Michelangelo pensa? Ele pensa como tema principal o tempo. Porque o tempo, gente, é o que a gente perde quando a gente morre. A gente
para de contar o tempo, não é isso? O tempo deixa de existir para a gente. Então o Michelangelo pensa na morte associada ao tempo. A morte é o momento que o tempo para e ele coloca o tempo na sua dimensão mais simples, falando do ciclo natural do dia, dividido em 4 fases. Então a gente vai ter aqui o tema da aurora, que é quando o sol nasce, o dia, a noite, o dia, o crepúsculo, que é quando o sol cai, e a noite. E essas 4 figuras alegóricas decoram os túmulos, então, do Giuliano e do Lorenzo, os 2 duques, junto com as esculturas idealizadas desses personagens. E o que é bastante interessante é a figura da noite, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Então, esse aqui é o túmulo do Lorenzo, que ele coloca o tema da aurora e do crepúsculo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O tema da aurora e do crepúsculo. Então, a aurora parece que está acabando de acordar, assim como o sol, né, que está acabando de acordar, e o crepúsculo está caindo já ali na noite. São esculturas inacabadas. Inclusive, se a gente for olhar, por exemplo, os prisioneiros que estão aqui na Galeria della Accademia, a gente vai ver muitas características parecidas. E no centro, na parte superior, a gente tem a escultura do Lorenzo, numa pose melancólica, pensativa. Ele foi representado como se fosse um general romano, mas não representa a realidade. Esse personagem era conhecido pela sua covardia militar. E Michelangelo coloca aqui ele como se fosse um grande general. Por que disso a gente ainda tem dúvidas, mas ele fez isso com os 2 personagens. Ambos morreram em torno dos 30 anos, ou seja, muito jovens. Mas a ideia aqui do Michelangelo é que quando a gente morre, a imagem deixa de existir. O que fica nosso? Fica o que a gente fez, o que a gente construiu durante a vida. Então, essas esculturas do Lorenzo e do Giuliano querem representar isso, querem representar o legado que eles deixaram e não necessariamente a imagem deles. O outro túmulo, então, é o túmulo que nós temos como tema o dia e a noite. Aqui a noite representada por uma mulher, o dia por um homem, de novo, escultura inacabada. E é muito interessante que a única escultura desse ciclo aqui que ele faz com o tema do tempo, que tem um rosto um pouco mais sereno, vamos dizer assim, é justamente a noite. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Por que a noite tem um rosto mais sereno? A ideia dele é que a noite é a única forma possível para os homens alcançarem os seus sonhos. Então ele diz assim, às vezes a gente quer muito uma coisa, né, na vida e não consegue, mas quando a gente cai na noite, quando a gente começa a sonhar, a gente consegue alcançar aquilo que a gente deseja. E por isso esse semblante mais sereno da figura da noite. E a outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês aqui nessas imagens são as influências que o Michelangelo sofreu nessas esculturas. A gente consegue ver claramente aqui nessa torção dos corpos que ele usou como referência o torso de Belvedere, que está lá no Museu do Vaticano e que foi considerado como se fosse a escola do Michelangelo, justamente porque ele trouxe para a pintura, para a escultura, essa contorção do corpo, essa movimentação. Se a gente for observar a imagem do Giuliano, a gente vê a posição das pernas, trazem a ideia do torso de Belvedere e a imagem do dia também. Bem, essa capela é realmente lindíssima. O outro detalhe interessante que vocês podem estar se perguntando aí
que esse corpo alongado, essa deformação do corpo, era uma novidade aqui no período do Renascimento, mas isso já tinha acontecido de certa forma lá atrás, na Roma Antiga. E o Michelangelo viu esse arco aqui, não pessoalmente, mas viu o desenho dele feito pelo Giuliano da Sangallo, e eu dei um zoom ali no arco. Vejam como é muito parecida a imagem que a gente tem no arco com a imagem da noite do Michelangelo. Inclusive a proporção do seio, esse alongamento do corpo, essa postura muito semelhante. Então, quando a gente fala do Renascimento, que pega essas referências da antiguidade clássica, são esses pontos que, claro, o Michelangelo usa a referência, não é uma cópia, mas é uma referência para desenvolver uma arte muito especial e muito típica desse período aqui do Michelangelo, que já é um período bastante maneirista. E para a gente finalizar a capela, nós temos a sacristia nova, né? Nós temos em cima do túmulo do Lorenzo de Medici essa Madonna com o Menino Jesus, que é uma das obras mais melancólicas do Michelangelo. O rosto da Madonna tem essa expressão aqui como se ela já soubesse o destino do filho, essa expressão de tristeza, de mistério ao mesmo tempo, e também é uma obra inacabada. E ao lado da escultura da Madonna com o Menino Jesus, nós temos a imagem dos santos Cosme e Damião, que eram protetores da família dos Medici. Então, agora eu finalizo aqui com as imagens para nós passearmos um pouco por Florença, mas eu tinha que mostrar de alguma forma a história da capela da sacristia nova para vocês entenderem essa fase do Michelangelo. Essa aqui então é a fachada da Basílica de São Lourenço, que está então muito ligada à família dos Medici. Inclusive na sacristia velha a gente tem o túmulo do Giovanni di Bicci, que foi o idealizador da Basílica, e agora nós vamos caminhar para chegar até o Duomo de Florença, a atual Catedral de Florença, para fechar a nossa história fazendo um paralelo com a primeira Catedral de Florença, que é a Basílica de São Lourenço. Quando deixou de ser a catedral exatamente, nós não sabemos, mas foi durante a Idade Média, possivelmente ali no século IX. Agora a rua não está tão cheia, tá, gente? Mas Florença estava assim, ó, com muita gente hoje, principalmente quando estava com o sol, estava até difícil de fazer imagens para vocês. E agora vocês aqui no fim da tarde em Florença, caminhando pela cidade, que é como eu gosto de fazer com os meus alunos. Estão imaginando que essa parte ficava fora dos muros, mas é bastante perto do centro. Aliás, a Catedral de Santa Maria del Fiore, o Duomo de Florença, ficava no limite do muro da cidade. Lembrando que Florença foi fundada pelos romanos no século I a.C. e nós já tínhamos um muro de época romana, e depois com a Idade Média, claro que a gente foi reforçando esses muros. Inclusive uma coisa que eu esqueci de contar para vocês ali dentro, em frente à Basílica de São Lourenço, que dentro dessa basílica, gente, o Michelangelo teve que se esconder durante um tempo. O que aconteceu? Então morreu o Papa Leão X, assumiu outro Papa, que ficou 1 ano e pouco no poder, morreu, e quem assumiu foi o Clemente VII, que tinha características totalmente diferentes do Leão X. O Leão X foi conhecido por um Papa que aproveitou o papado, fazia festas e tudo mais. Já o Clemente VII era um Papa mais tranquilo, não era de festas, comia somente o necessário e nunca comia fora das refeições.
Mas durante o papado dele, ele teve que enfrentar uma série de problemas. Por exemplo, a Reforma Protestante, que já tinha começado antes, mas não estava contido. Tivemos a ruptura da igreja na Inglaterra, devido ao fato que o Papa Clemente VII recusou o divórcio do Henrique VIII. Tivemos o saque de Roma em 1527. Olha só como a gente está pertinho, eu já cheguei no Duomo. Ó. A área é rápida, tem rodinha no pé, mas é bem pertinho. Eu vou ficar com o Duomo aqui nas minhas costas, acabando de contar a história do babado dos papas aqui. Bem, e em 1527 teve o saque de Roma, e antes dos Lanzigheretti chegarem em Roma, eles passaram por Florença. Florença escapou de ser saqueada, mas porque pagou uma taxa enorme, mas acabou ficando sitiada, vamos dizer assim. E o Michelangelo acabou virando as costas para o Papa Clemente VII, inclusive virou a casaca mesmo. Alguns dizem que foi uma forma dele se proteger, enfim. Ele realmente não tinha muita saída, tá, gente? E o Papa tinha sido expulso de Roma, fugiu de Roma, na verdade. Só que aí a situação começou a se reverter, o Papa conseguiu negociar e tal. E ali em torno de 1530, 1531, o Papa conseguiu restabelecer seu poder. E o Michelangelo, o que ele ia fazer então? Bem, Michelangelo foi acolhido pelo pároco ali da São Lourenço, escondido do Papa, e começou uma negociação para ver se o Papa ia perdoar o Michelangelo por ter virado as costas para ele. Acabou que o Papa Clemente VII, sim, perdoou o Michelangelo e ele conseguiu sair desse período que ele ficou escondido em São Lourenço. E bem, aqui agora nós estamos em frente à atual Catedral de Florença. Vou virar a imagem para vocês. Nós não sabemos exatamente quando que houve essa troca da catedral lá da Basílica de São Lourenço para a igreja de Santa Maria Reparata, mas deve ter sido em torno do século IX. E aqui a gente vê a situação que eu comentei para vocês. Muitas pessoas acham que essa fachada aqui é a fachada original da igreja, que começou a ser construída, essa que nós vemos aqui, no século XIII, 1296, mas a fachada foi feita somente no século XIX, com o estilo neogótico. Aqui a torre campanária, onde estão os sinos, projetada por Giotto. E aqui para o cantinho nós enxergamos a maravilhosa cúpula do Filippo Brunelleschi. Olha só que legal! A gente viu dois projetos importantíssimos do Filippo Brunelleschi na aula de hoje: a Basílica de São Lourenço e a cúpula do Duomo da atual Catedral de Florença. Essa cúpula, gente, foi construída em tijolos, que foi uma novidade para a época. O Brunelleschi vai estudar arquitetura lá em Roma, se inspira no Panteão, por exemplo, que era o templo dedicado a todos os deuses, e vai conseguir projetar essa cúpula maravilhosa aqui em tijolos, que tem cerca de 4 milhões de tijolos. Gente, é um verdadeiro espetáculo Florença. E hoje vocês tiveram o gostinho de passear um pouquinho comigo aqui pela cidade. A gente tem, os meus alunos têm um material chamado Diário de Viagem Florença, que é um guia audiovisual da cidade. São vídeos das principais obras aqui de Florença. Nós temos 5 aulas, por exemplo, só da Galeria degli Uffizi. Temos aulas sobre a história do Duomo, da Catedral de Florença.
temos sobre o Palácio Pitti, temos sobre o Palácio Vecchio, e esse guia está à venda para vocês podem fazer parte. Junto com as aulas tem um e-book com os principais pontos da cidade e sugestão de como visitar a cidade. E como é aniversário de Roma na sexta-feira, eu estou fazendo uma condição especial que quem compra o Diário de Florença ganha um cupom de desconto para comprar o Diário de Roma e vice-versa. E essa aula que a gente fez hoje aqui também fará parte do Diário de Viagem de Florença. Então, em breve, aqui no Instagram aberto, lá no YouTube, a gente não vai ter mais essa aula acessível, mas quem adquirir o Diário de Florença vai ter o direito de ver quantas vezes quiser. Como é que faz para participar? Deixa eu abrir aqui os comentários. Como é que faz para participar? Se vocês quiserem comprar o Diário de Viagem Florença, basta vocês entrarem no link ali que está na minha bio ou entrar no meu site, lá tem o Diário de Florença. Gente, é um material muito legal, tem gente que está aqui me assistindo que já tem esse material e eu ainda estou aumentando o material. Então hoje eu completei os vídeos para publicar lá dentro do Diário de Florença da Santa Maria Novella. Então vai ter a parte externa da história e a parte interna, ao vivo daqui. A história da capela ali da Sacristia Nova do Michelangelo, com muitas imagens, é um material incrível. Então eu convido vocês aí para fazerem parte. Vocês sabem que eu adoro fazer as aulas abertas por aqui, mas o meu trabalho, gente, o que faz eu estar aqui com vocês é quando vocês compram essas aulas, esse material que eu preparo com tanto amor e carinho para vocês. Então, obrigada pelo passeio. Gente, começou a chover, mas a Ali segue aqui com vocês em Florença, nesse lugar maravilhoso. Gente, obrigada pela presença de vocês hoje. Adorei o passeio, mostrando a primeira Catedral de Florença e a atual Catedral de Florença. Desejo um bom feriado para vocês, porque afinal de contas, sexta-feira no Brasil é feriado e é aniversário de Roma. E a gente se vê muito em breve. Um beijo grande!